Simetria craniana é sinal de saúde do bebê. Quando uma sutura do crânio ela fecha antes do tempo, nós temos uma doença chamada cranioestenose. Pela importância do tema, nesses próximos 3 vídeos nós vamos conversar mais sobre a doença, sobre o diagnóstico e sobre as formas de tratamento. Vamos lá? O crânio tem como principal função a proteção do sistema nervoso central, do cérebro, assim como também tem função estética, porque além do neurocrânio, que é essa parte de cima da cabeça, que dá toda a proteção para o cérebro, nós temos o víscerocrânio, onde os órgãos do sentido, como os olhos, o nariz, a boca, o aparelho respiratório e o aparelho digestivo, estão inseridos também. Conforme o cérebro vai crescendo no bebê, isso acontece de uma forma bastante rápida até o 2º ano de vida, as placas de osso que são grudadas pelas suturas e moleiras, elas vão então expandindo. Se uma dessas suturas fecha antes do tempo, nós temos uma doença chamada cranioestenose. Os 3 tipos mais comuns são a escafocefalia, a plagiocefalia anterior e a trigonocefalia. Quando olhamos esse crânio, por exemplo, verificamos o osso parietal direito acoplado ao parietal esquerdo, unidos pela sutura sagital. Se essa sutura fecha antes do tempo, o crânio assume um formato alongado, porque o cérebro vai crescer, independente do crânio estar grudado ou não antes do tempo. Quando isso acontece em relação a essa sutura, nós temos a escafocefalia. Se o fechamento precoce acontece na sutura coronal de um lado, nós temos então a cranioestenose do tipo plagiocefalia anterior, em qual o crânio fica mais amassado desse lado e muito desenvolvido do outro, permitindo que o cérebro cresça, mas de qualquer forma mantendo o crânio ainda deformado. Se a sutura metópica fecha antes do tempo, e essa sutura mais anterior que une o osso frontal direito com o esquerdo, o crânio assume um formato triangular, caracterizando o diagnóstico da trigonocefalia. A cranioestenose ainda pode ser dividida em cranioestenose sindrômica ou não sindrômica. A não sindrômica é mais comum e acomete cerca de 1 a cada 2.500 nascimentos. Mesmo assim, é uma doença rara. E é importante o seu reconhecimento para o diagnóstico e tratamento precoce, que implica nos melhores resultados. E isso eu estou falando em tratar o bebê, operar o bebê por volta do 6º mês de vida. Como a cirurgia para realizar a correção da cranioestenose é um procedimento delicado, ainda mais num bebê, antes mesmo de fazer o seu 1º ano de vida, é natural que pai, mãe, toda a família fique extremamente ansiosa. Naturalmente, uma coisa que aconteceu foi que algumas mães de crianças que eu já operei se organizaram num grupo em rede social e trocam informações, e muitas vezes coisas interessantes, como por exemplo, até orações ou pensamentos de sucesso pela cirurgia são passadas entre essas pessoas. Uma forma, na verdade, de diminuir a ansiedade para que o procedimento possa ocorrer da melhor forma possível. Foi uma ideia bem bacana, né, Malu? Você que acabou juntando todo mundo, conta pra gente um pouquinho como isso funcionou. Eu fiquei bem perdida quando meu filho teve que operar, então eu não tinha nenhuma informação sobre a doença. É uma doença que acho que até tem pediatra que não conhece. Aí eu falei, bom, eu vou procurar outras mães. E pensei, vou reunir todas no mesmo lugar. Aí eu fiz o grupo Mamães do Dr. Fernando, que é só as mamães que operaram com o senhor ou que vão operar com o senhor. Às vezes de lá de dentro do hospital, uma mãe acabou de operar e tem alguma dúvida ou alguma angústia, manda e a gente já ajuda, a gente já reza junto. E assim, tem que uma ajudar a outra, porque é um momento muito difícil. Mas nem toda a simetria craniana é cranioestenose. Existe a plagiocefalia posicional. Pela posição viciosa que o bebê possa assumir dentro do útero, no berço ou em cadeirinhas de apoio, o crânio pode então ficar deformado e assimétrico. Nessa situação, a cirurgia não é necessária. O reposicionamento, o tratamento fisioterapêutico ou mesmo a utilização de uma órtese craniana, como esse capacete, configuram o tratamento. A forma mais comum de cranioestenose é a escafocefalia. Essa situação acontece quando a sutura sagital, que é essa sutura que vem da porção posterior até a parte mais anterior, unindo o osso parietal esquerdo com o osso parietal direito, fecha antes do tempo. O crânio nessa situação fica num formato alongado, típico, característico, parecendo uma bola de futebol americano. Eu vou mostrar para vocês um paciente, um caso real, que nós tratamos para exemplificar.